Olá pessoal, como vocês estão? Olha só, hoje eu estou trazendo um desenho para nós treinarmos as folhas para as pessoas que estão iniciando. Então vamos ver o passo a passo, gente. Olha só, de início eu saí passando o clareador para tecido. Depois de deixar esse espaço aí, olha, tá vendo que dá pra gente perceber que tá um tanto úmido. Deixar esse espaço aí mais umedecido. Eu peguei um pouquinho, bem pouquinho de verde grama. Observe que eu tirei o excesso na minha mão. Levei quase nada no pincel, só os pelinhos um pouquinho sujo. E estou espalhando essa tinta em cima do clareador para tecido que passei anteriormente. Você vai passar bem pouquinha tinta. Observação, não pegue muita tinta. Se você pegar muita tinta, vai acabar fazendo um borrão aí. Embora tendo o clareador que vai lhe ajudar, mas pode ficar difícil de você espalhar a tinta. É para ficar algo bem suave. Esse pincel é um pincel número 10, bem cortado, bem lixado. Olha só, eu fiz isso em volta de todo o meu desenho. Onde? Nas partes mais profundas, tá vendo? Agora, eu vou pegar o azul marinho e vou colocar em alguns pontos. Nessas partes mais profundas, eu vou colocar um pouco de azul marinho. Você pode fazer o contorno com um excesso maior de tinta. Conforme você vai se afastando, você vai colocando bem pouquinha tinta. Esse pouquinho de tinta, você vai deixando ele assim mais apagado e um pouquinho manchado. Olha que eu tô colocando um pouquinho mais de azul marinho aí. Primeiro, eu passei o clareador para tecido em torno desses lugares onde eu queria trabalhar. Tá vendo? Passei por aí, por essa região. Vim com um pouquinho, bem pouquinho de verde grama. E sair espalhando por essas partes mais profundas, deixando o espaço mais próximo do desenho, mais escuro, e conforme fui me afastando, eu fui deixando mais claro, fui deixando o pincel quase sem tinta e espalhando o restante da sujeirinha do pincel sobre o clareador. Coloquei o azul marinho por essas regiões. E agora, eu tô passando um pouquinho de clareador para tecido em cima dessas folhas. Olha só, peguei branco, só de um lado do pincel. Essa tinta eu deixei para o lado de fora, para fazer o contorno da folha. E saí espalhando, não por toda a folha, mas da pontinha, levando mais da metade, olha só. Tinta só de um lado do pincel, a tinta para o lado de fora, pego o branco e saio espalhando na folha, sem preencher ela toda. Agora, nós vamos para o verde oliva. Vamos colocar na parte de baixo, na parte do cabinho. Olha só, peguei tinta só na quina do pincel. E tô puxando essa tinta, olha, que riscando. Pouca tinta. Essas folhas menores, nós vamos deixar ela assim bem suave. Portanto, não exagere na quantidade do verde oliva. Marquei o centro dela, puxando para o lado de baixo. Peguei um pouquinho de tinta só de um lado e puxei a nervura principal. Vou puxar essas auxiliares, deixando elas levemente marcadas. Depois a gente coloca um pouquinho mais de branco para dar mais luminosidade a essa folhinha. Ela é pequena. Tô fazendo ela com o pincel número 6. Olha só, esse pincel tá bem cortado, bem lixado. Agora eu vou colocando um pouquinho, um excessozinho de branco nas bordas dos dois lados. Puxando esse branco por entre as nervuras. Para essa outra folhinha, eu vou passar o verde oliva aí, fazendo a separação desse encontro das duas. E vou fazer do mesmo jeito. Vou puxar esse verde oliva, não deve chegar até a pontinha da folha para não ficar muito forte, muito marcado. Deixe mais suave.
Vou puxar as nervurinhas do mesmo jeito. E vou colocar também um pouquinho de branco, um pouquinho de luminosidade a mais. Você pode estar usando o pincel número 4, número 6. Não pega um pincel grande, não. Essas folhas são pequenas. Coloquei mais um pouquinho de branco aí. Fica a seu critério. Se você quiser ela bem clarinha, você coloca mais branco. Se não, você coloca mais o verde oliva. Essa daí foi uma das folhas que nós vimos no vídeo anterior, no vídeo de movimento de folhas, não é isso? Então, primeiro você vai passar o clareador para tecido na parte de baixo, deixar ela bem umedecida com o clareador. Você vem com o verde oliva nessa parte de cima, observe que eu tô pintando as duas. Termina ela com o branco. Vai emendando bem essas cores. Veja que ela não fica escura. Se você quiser ela mais escura, você puxa mais o verde oliva. Se você quiser ela mais clarinha, você puxa mais o branco. O mesmo, olha, estou fazendo nessa outra. Coloquei de início o clareador para tecido. Depois eu passei o verde oliva. E agora eu tô passando o branco. Esse cantinho aí eu vou escurecer com o verde pântano. Essa folha tem uma parte que fica embaixo do botãozinho da flor. Então, eu vou deixar um pouquinho escuro ali. E vou deixar esse centro também um pouquinho escuro. Para essa outra, que ela tá mais livre, eu vou escurecer apenas o centro dela. Vou escurecer pouquinha tinta. Cuidado com o verde pântano, que ele é muito forte, não é muito escuro. Então, você vai pegar bem pouquinha tinta. As nervuras, eu também fiz com o verde pântano. Se elas ficarem um pouquinho mais grossas, você já sabe, você apaga um pouquinho dela. Se ficar muito fininha, você pode acender mais. Agora, eu vou fazer, gente, um contorninho. Lugares sim, lugares não, com verde pântano. Lembrando, não faça contorno por toda a sua folhinha. Eu enchi essas folhinhas ou essas sépalas desse botão com verde oliva. Agora eu passei branco no centro. Observe que eu coloquei o branco no centro dessas sépalas e espalhei para toda parte. Agora, eu vou pegar um pouquinho de tinta branca, só de um lado do pincel, e vou colocando, olha, nas pontinhas dessas sépalas e puxando para dentro. Pouca coisa, não deixe muita tinta solta aí não, tá bem? Você pega a tinta só de um lado do pincel e faz aqui um contorno um pouquinho grosseiro. Iluminei um pouquinho aí também, aí embaixo, e assim eu vou deixar ele. Vamos para essa outra folha. Nessa outra folha, eu enchi essa parte aí toda com verde oliva e o restante dessa folha eu vou encher com branco. Vou colocar o branco e vou unindo esse verde oliva. Observe que eu deixo esse centro dessa folha bem marcado. Se você tiver dificuldade de fazer, dê uma olhadinha no outro vídeo também para lhe ajudar um pouco. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do vídeo de movimento de folhas para você, caso você tenha alguma dificuldade. Essa parte aí, essas partes mais profundas, eu estou colocando um pouquinho de verde pântano. Já estou com um pincelzinho pequeno, pincel número 2. Cortado, lixado. Veja que eu escureci essa pontinha e o centro também com um pouquinho de verde pântano. Bem pouquinho, não esqueça que o verde pântano tem que ser bem pouquinho. Tinta só de um lado do pincel, eu vou puxando as nervuras. Olha só, vamos puxando as nossas nervuras. Não se preocupe se elas ficarem um tanto grosseiras, a gente pode corrigir isso, não é? Tô só arrumando um pouquinho e vamos para outra folha. Vou passar o verde oliva por essa região onde ela está embaixo da pétala da flor.
e pelo centro. Vou passar também nessa parte aí de cima um pouquinho de verde oliva. Todo o verde oliva que eu coloquei nela foi apenas isso aí. Agora, vamos terminar com o branco. Eu quero que ela fique mais clarinha. Eu não quero as minhas folhas muito escuras. Mas vai depender de como você gosta. Se você gostar dela mais escurinha, você acrescenta mais o verde oliva, o verde pântano. Para essa parte aí, observe que eu tô colocando bastante branco também. Tô fazendo essa curva todinha aí embaixo. Vou emendando esse branco ao verde oliva que está aí. Eu tô deixando, gente, essas emendas até bem feitinhas. Eu não tô deixando manchado não, tá? Nem riscado, nem manchado. Agora, olha só, escureci um pouquinho aí ainda de verde pântano. E vou colocar as sombras, aprofundar as sombras dessa folhinha com o verde pântano. Tô usando o pincel número 2, cortado, lixado. E tô passando esse verde, olha, mais escurinho, nessas regiões onde eu quero deixar mais escura. Agora, eu vou fazer minhas nervurinhas. Não tenho problema se elas ficarem mais grossinhas, se elas ficarem mais fininhas, porque são coisas que a gente vai corrigindo, não é mesmo? Olha só, puxe bem tranquilo as suas nervuras. Se você quiser sentir a vontade de fazer com o pincel número 0, você faz. Agora, eu vou fazer aqueles contorninhos, pouquinhos, lugares sim, lugares não, com o verde pântano, lembra? E vou fazer nas duas folhas. Deixar elas duas prontinhas. Observe que eu não dou a volta com esses contornos, mas eu coloco em alguns pontinhos. Fica bonitinho, mas também é a seu critério, tá? Se você não gostar, elas ficam tranquilas, fica bem, sem colocar esse contorno. Para nossa última folha, eu vou marcar os pontos onde eu quero mais verde oliva, tá vendo? Onde eu vou pintar com verde oliva. Esse centro também eu vou passar, puxando para cima e a parte de baixo. Depois de colocado o verde oliva, eu vou com o branco, terminando de encher toda ela. Feito isso, a gente pega o nosso verde pântano, sai aprofundando aqueles espaços, dando mais sombra aos espaços que já estavam escuros. E assim, olha, a gente deixa um pouquinho mais profundo. Vou escurecer essa região que está embaixo da outra folha também. Você não precisa deixar riscado, até porque a gente vai colocar nossas nervuras e elas tiram um pouco a necessidade de deixar nossa folhinha riscada. Vou escurecer, gente, essa curvinha aí também, esse centro dessa curvinha, dessa parte de cima. Veja que eu escureço no sentido de V, deixo algo mais triangular. Aí, eu só tô acentuando um pouquinho a luminosidade da ponta dessa folhinha. Essa região aí eu também vou colocar um pouquinho mais de branco. Acho melhor colocar agora, antes de colocar as nervuras. Depois que eu colocar as nervuras, dou preferência a não mexer mais. A não ser que eu não esteja gostando de alguma coisa, aí eu mexo novamente. Olha só, agora eu tô colocando as nervuras, lembra? Tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, e a gente vai fazendo os nossos risquinhos. Você pode fazer com o pincel número 0? Pode, principalmente esse contorninho, olha, que eu tô fazendo aí agora. Fica a seu critério, tá bem? Agora, eu também vou contornar um pouquinho essa região aí embaixo, no lugar onde estava bem esbranquiçado. Enchi os cabinhos todos com verde oliva. Estou fazendo uma sombra nessa parte de baixo dos cabinhos com verde pântano. Só na parte de baixo. É aquele contorninho grosseiro, que a gente deixa ele espalhando, ele emendando um tanto ao verde oliva que ali já estava pintado. Para a parte de cima, eu vou colocar a luminosidade, olha, eu vou colocar
um pouco de branco, só do lado de cima, dos cabinhos. Na parte de baixo, eu coloquei o verde pântano. Na parte de cima, coloquei o branco. Para esses pequenininhos aí de cima, também vou encher com verde oliva. Peguei um pincel zero, porque eles são mais fininhos. Como esse tecido é tipo uma tamine, é meio grosseirinho, então, para não borrar, que ele não se permite ser trabalhado tão fácil, para não borrar, eu preferi pegar um pincel número zero. Mas eu vou passar aí em cima um pincelzinho maior para dar uma unida nessa tinta, tá? Ela fica meio solta. Olha só, peguei um pincel número 2, cortado, lixado, tô unindo um pouco essas tintas. Vamos unindo e depois a gente coloca um pouquinho de luminosidade, coloca um pouquinho de branco, só um brilhinho mesmo na parte de cima. A parte de baixo você deixa como está, tá? Como são bem fininhos, eu não vou colocar o verde pântano nesses não, só naqueles que eram mais grossinhos. Agora vamos para o nosso botãozinho, o botão do hibisco. Olha, gente, essa é uma flor daquelas que também é bem prática, né? Para quem tá iniciando, tô fazendo ela bem simplesinha. Estou enchendo aí a parte de cima do botãozinho com branco. Lembrando que eu passei antes o clareador. Eu passei o clareador por todo o meu desenho, tá? Passei nas folhas, passei na parte do fundo, passei no botãozinho e vou passar na flor também. Se fosse um tecido bem lisinho, eu não teria passado. Como esse é mais grosseiro, atrapalha um pouquinho, então eu passei, fica mais liso. A gente consegue deslizar melhor o pincel. Lembrando, eu comecei passando o branco no botãozinho, terminei com o rosa escuro. Agora eu voltei com excesso de branco, olha, marcando. E vou passar um pouquinho do rosa escuro, aprofundando essa pétalazinha que tá por baixo. Para esse bisco grande, aberto, essa flor aberta, eu vou colocar de início o clareador para tecido por toda a flor. Agora, eu tô vindo com o branco. Se você pintar a sua florzinha, se o risco estiver bem passado, você pintar a sua flor toda com o branco, tudo bem, o risco não vai sumir. Mas, para todo caso, se você tiver com dificuldade de enxergar, você faz assim. Você vai pintando pétala a pétala, olha, deixando excessozinhos nas divisas dos riscos. O centro, você veja que a parte do centro eu deixei sem tinta. Agora, eu peguei o rosa escuro e tô fazendo um contorno que basicamente pelos risquinhos, na parte de baixo deles. Tô deixando a parte mais arredondada da pétala branca e embaixo dela eu tô colocando como sombra o rosa escuro e espalhando um pouquinho. Olha só, eu faço o contorno e espalho para cima do branco. Tinta só de um lado do pincel e a tinta ela fica voltada para o lado onde eu quero fazer o contorno, ou seja, eu deixo a tinta para o lado do branco, onde eu quero o espaço branco, e depois eu saio puxando um pouquinho esse excesso para cima da pétala que está embaixo. Tem essas curvinhas aí também, essas ruguinhas, que também deixei elas marcadas. E agora, no centro dessas pétalas, olha, eu vou deixar um pouco mais escuro, com esse rosa escuro, puxando ele, deixando o meu riscado. Não vou deixar muito alisado essa tinta não, tá? Essa parte aí dentro eu vou encher com o vinho. Lembra que nós não pintamos isso aí, tem clareador para tecido aí dentro, mas apenas o clareador. Eu não passei o branco e não passei o rosa escuro aí dentro. Vou colocar de vinho, vou encher isso aí de vinho e vou puxar. Olha só, vou sair puxando, deixando riscado também. Tô fazendo o contorninho direitinho, deixa esse contorno bem feitinho. Para isso, você pega um pincel pequenininho, um pincel número 2, número 4, cortado, lixado, um pincel que lhe ajude a fazer esse contorno direitinho, sem borrar. Coloquei o vinho, risquei, tá vendo? Ficou bem riscadinho.
E agora, eu vou fazer um contornozinho aí, olha. Vou encher essa partezinha que sobressai da flor. Olha só, cuidado com isso aí para você não fazer muito grosso, não ficar torto. Pegue um pincel pequeno, pincel número 2, um pincel número 4, bem lixado. Tinta só de um lado do pincel. Se você se sentir mais à vontade de fazer com o pincel 0, você faz com o pincel 0, tá? Agora, eu vou colocando excesso nas bordas da flor, de cada pétala. Olha só, tô colocando excessos e tô puxando um pouco desse excesso para cima da pétala. Tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada para o lado de fora. Pegue boa quantidade de tinta e saia puxando. Olha só, você coloca e puxa. Pode deixar riscadinho, não tem problema. Para todo caso, nós usamos para esse hibisco branco. Primeiro nós passamos o clareador. Depois usamos o branco, o rosa escuro e o vinho. Agora eu vou colocando esses excessos aí com o branco em volta de todas as pétalas. Esse cantinho aí eu também vou marcar ele, tá? Vou deixar com um pouquinho mais de luminosidade. Coloque com cuidado, é só um pouquinho de branco que você vai colocar aí. Se você levar muita tinta, você pode borrar. Aí eu vou puxar uns 4 risquinhos. Com o pincel número 0 e com a tinta vinho. Vou fazer aqui umas bolinhas meio achatadinhas na ponta de cada um deles. Para essa região aí, eu vou puxar uns risquinhos fininhos, o mais fininho que você conseguir, vários. E vou colocar uns pinguinhos de amarelo ouro. Você pode colocar o amarelo canário, você pode colocar o amarelo limão. Eu estou colocando o amarelo ouro. Uns pinguinhos bem pequenininhos. E pode colocar junto também uns pinguinhos com vinho. Tô colocando aí uns agora com o vinho, uns bem pequenininhos, menorzinho que você conseguir, de forma que eles apareçam. Tô só colocando um pouquinho de luminosidade aí nesse centro, nessa parte mais escura. E só. Assim fica o nosso hibisco. Agora, eu vou fazer o acabamento, olha só, tinta só na quina do pincel. Aí, eu vou, olha só, eu pressiono o pincel contra o tecido e vou girando esse pincel, formando uma florzinha. Você viu que a tinta estava só numa quina do pincel? Não coloque no pincel inteiro. Uma quinazinha só dele já basta. Eu fiz uma flor inteira, agora eu fiz outra só com 3 pétalas. Arrumei um pouquinho isso aí. Olha só, uma inteira e outra só com 3 pétalas. Agora, 1, 2, 3, 4. Fiz outra com 4 pétalas. Outra com 3. E assim você vai fazendo. Se você começar a fazer todas as suas flores inteiras, vai ficar algo estranho. Aí você faz 1 ou 2 inteiras, mas o restante você sai colocando assim, pétalas de 3, de 4, enfim, você não coloca todas elas inteiras. E para finalizar, conforme vá se afastando do desenho, você sai colocando várias batidinhas. Você viu? Eu fiz uma florzinha, olha só, a florzinha inteira. Fiz tinta só na quina do pincel, uma com 3 pétalas do lado, outra com 3 pétalas, e assim, olha, eu fui levando o pincel sem pegar a tinta, vou afastando o desenho e a tinta vai sumindo, vai ficando só umas batidinhas manchadinhas, e assim a gente faz as nossas pequenas flores, esses arranjinhos. Agora eu vou puxar uns risquinhos, uns matinhos, com o verde pântano
para finalizar o nosso desenho. Espero que tenham entendido, que tenha ajudado. Eu espero que você consiga fazer essas folhas. Se você não conseguir, você busca o outro vídeo para te ajudar melhor. Não esquece de colocar no centro dessas flores, não de todas, mas de algumas, um pouquinho de amarelo, ouro, limão, canário, o que você tiver. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!